O primeiro processo, quando você quer implementar a inteligência artificial, é você definir de fato o objetivo daquilo. Então, sempre que surge uma tendência de tecnologia ou de qualquer outra coisa, muitos empresários, profissionais, eles correm para implementar de qualquer jeito. Então, com inteligência artificial não foi diferente. O cara fala, preciso colocar inteligência artificial agora, entra no Google, procura qualquer software, qualquer ferramenta, e não é por aí que começa. Então, você tem que ir no conceito, o que dá para fazer com inteligência artificial? Você tem inúmeros, né? É um leque de oportunidades gigante. Mas você precisa entender dentro do seu negócio o que você quer fazer. Então, o que a gente sugere quando você vai começar? Vai nas áreas da sua empresa, conversa com as pessoas, e aí você vê processos que são mais repetitivos, processos que são muito burocráticos, e com isso você começa a entender na parte de ferramenta, na parte de tecnologia, o que você tem disponível. Feito isso, você começa a entender como que você consegue ajustar essa ferramenta para te ajudar, e não o contrário. Então é como se você estivesse contratando um profissional novo para te ajudar num determinado recurso. Então assim, definir os objetivos, você entendeu lá nas suas áreas, né? Aí eu vou desmembrar em dois. Então primeiro você define o objetivo. Feito. Depois disso é muito importante você mapear o seu processo, porque assim, você está colocando um corpo novo na sua empresa, né? É um bot, é um robô, é uma automação, é algo novo. Então aquilo precisa funcionar. Eu vou dar até 2 exemplos bem práticos disso, que é a utilização de chatbot. O chatbot é uma inteligência artificial. Eu posso dar 2 exemplos clássicos que eu mesmo passei, que mostra como isso funciona. Por exemplo, recentemente eu tive um problema com o carro, parou de funcionar. Para eu chamar o guincho, foi tudo por WhatsApp, eu não precisei falar com ninguém. Então ele foi, me fez as perguntas certas, em questão de 3 minutos eu já tinha um guincho. Isso é uma ótima forma de usar a inteligência artificial. Perfeito. Eu já tive outro caso que eu fui fazer um orçamento com uma empresa que falava que fazia pelo WhatsApp. Eu coloquei lá e falei assim, já é cliente? Não. Aí falou assim, digite seu CNPJ. Digitei, aí falou assim, não encontramos seu cadastro. Pô, não tem como, aí volta ao menu anterior. Então assim, o que a pessoa fez? Foi lá e falou, precisamos colocar um atendimento via chatbot. Mas o que ele não pensou? O que acontece? Como é feito? Como é implementado? Então eu sempre assim, passo número 1, define seus objetivos. Passo número 2, mapeia seus processos para ver para onde vai cada uma daquelas coisas. Então a segunda dica é, a partir do momento que você já mapeou o processo, já definiu os objetivos, a dica é que você comece com pilotos. Então o que é? Você definir pequenos processos ou áreas específicas para você iniciar. O que acontece muito, a gente vê quando tem alguma tendência, alguma tecnologia nova, as empresas, os empresários, eles querem colocar tudo do dia para a noite e mexer na empresa inteira, e a gente sabe que isso é complexo na adoção de tecnologia ou de qualquer projeto. Não dá para você simplesmente do dia para a noite mudar tudo. Então a gente sempre sugere, escolhe um processo específico, escolhe às vezes uma pessoa que é um pouco mais antenada em tecnologia ou tem mais algum DNA inovador e começa a trabalhar naquilo. Feito isso, né, quando você começar a fazer o projeto, você vai entender os desafios, que podem ser inúmeros, podem ser cultura da empresa, pode ser o time de inovação da empresa, pode ser a própria tecnologia escolhida. Então, conforme você começar a fazer isso, você vai entender o que está dando errado, o que está dando certo, e aí você finaliza esse projeto piloto. Feito isso, você começa a expandir na empresa. A gente vê aqui, quando a gente vai fazer algum projeto de automação, de inteligência artificial, a gente já viu na prática, por exemplo, fomos lá e fizemos um piloto na área financeira, para fazer um pequeno processo. Essa pessoa que cuida disso, ela comenta às vezes com um amigo da contabilidade. E esse cara fala, pô, mas dá para fazer isso? Dá para fazer, eu quero fazer também. E aí o projeto ele começa até de forma orgânica dentro da empresa, ele começa a crescer. Quando você vê, né, e aí obviamente com o apoio de equipes de tecnologia, do pessoal da gestão, para entender que isso vai crescer organicamente, você só precisa estruturar para ter um pouco ali de governança nesse processo. Então isso é muito importante. Começa com um piloto, uma área pequena, um processo pequeno, depois você expande para a empresa no geral. Segurança. Acho que falando de segurança, né, toda vez que você tem qualquer inovação que existe no mundo, você vem com desafios de segurança. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe que os crimes cibernéticos são gigantes. Então, assim, existe sim hoje uma série de desafios de segurança por conta de inteligência artificial. É uma coisa que ficou muito popular, né? E eu sempre falo, a inteligência artificial existe há muitos anos, mas ela se popularizou com o ChatGPT. E realmente são muitos recursos na mão de qualquer pessoa. Então hoje, se você falar dos deepfakes, se você falar da simulação de voz, tudo isso para crimes, além dos crimes cibernéticos tradicionais, realmente é um campo vasto que você tem que se atentar. Então realmente vira mais um processo que as empresas, as pessoas, elas precisam dobrar a atenção.
Mas, em contrapartida, existe hoje uma série de soluções de tecnologia, software que usam a inteligência artificial para minimizar esses ataques. Por exemplo, a gente tem algumas soluções aqui que a gente trabalha, que eles conseguem fazer todo um monitoramento do seu ambiente e entender como é que é o dia a dia, como se fosse um monitoramento 100% em tempo real, só que não feito necessariamente por um humano. Então, assim, qualquer mínimo detalhe de código de abertura que é diferente de um tradicional, ele já consegue disparar ali algumas notificações para você avaliar. Então, é isso usando a inteligência artificial a favor da segurança. Eu brinco que, assim, enquanto a gente tem empresas desenvolvendo soluções de segurança com inteligência artificial, você tem cybercriminosos desenvolvendo ataques com inteligência artificial. Por isso que é muito importante você ter, as empresas terem camadas de segurança, terem políticas de segurança para usar isso, né? Eu tenho um exemplo que é bem legal, falando de política de segurança, tem um desses bancos digitais que ele tem um formato que chama na rua, né, por conta do Pix, que é o que? Você configura o Wi-Fi que você está cadastrado, por exemplo, da sua casa, do seu trabalho, e sempre que você estiver conectado nisso, você está numa zona segura. E aí você define, enfim, Pix ilimitado, o que você precisar fazer. Quando você está fora desses ambientes, ele define o que é chamado de modo rua, que aí você tem um limite que você mesmo colocou. Então, se alguém, até não é nem cybercrime, mas se alguém rouba seu celular, você tem ali uma política de segurança para isso. Então, assim, as empresas realmente vão continuar inovando em segurança, os cybercriminosos vão continuar inovando em ataques, e isso é um processo. Por isso que é uma coisa que tem que ser sempre acompanhada e existe sim, é necessário um investimento para isso, mas tem soluções suficientes para você ficar em paz, pelo menos, pelo que tem no mercado. Esse é muito importante quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de tecnologia, a gente só pensa em software, código e tudo mais, mas as pessoas são o centro disso. Então eu sempre falo treinamento das pessoas. Porque o que a inteligência artificial faz? Ela trabalha com o que você fornece para ela. Então você quer que ela faça uma análise, você precisa fornecer dados, você precisa fornecer a análise que você quer. Se você quer que ela te ajude a criar um conteúdo, por exemplo, né, time de marketing usa muito isso, você precisa definir exatamente o que você quer. E eu vejo, às vezes, pouco as empresas treinando as pessoas para operar esse tipo de coisa. Tem gente hoje que vende, né, os prompts de ChatGPT. A pessoa paga alguém para ela escrever por ela o que ela quer, na verdade. Então é muito importante você treinar as pessoas para elas usarem a inteligência artificial e de fato conseguir extrair o potencial daquilo. Então minha dica extra é assim, treine as pessoas, não só tecnicamente, em como usar uma ferramenta, mas no conceito. Quem entende mais de qualquer coisa que acontece na empresa é quem faz. Então, se ela conseguir mudar um pouco esse mindset de que a ferramenta está lá para ajudar e fazer as perguntas certas, pedir as análises certas, você vai ganhar em produtividade, você vai crescer sua empresa sempre com a ajuda desse tipo de tecnologia. Então, minha dica extra é treinamento para as pessoas.